Vem à tribuna hoje, eu vou ler um trecho de um manifesto que eu recebi de jovens do meu estado, do estado do Pará. O manifesto, dos seus primeiros parágrafos, diz o seguinte: senhor senador, ao termos a honra de cumprimentá-lo, aproveitamos para encaminhar as seguintes considerações a respeito da participação política de nossa juventude. Trata-se, no nosso entendimento, de uma distorção constitucional no que tange à integração dos jovens na estrutura do poder representativo no Brasil. Tal distorção diz respeito à limitação etária do processo eleitoral do país, onde os jovens com 18 anos ou mais são obrigados a votar, mas não podem ser votados, à exceção do cargo de vereador, gerando um evidente contrassenso e uma limitação ao pleno exercício da democracia. O maior exemplo foi, aspas, Primavera Brasileira, fecho aspas, quando milhões de pessoas foram às ruas reivindicando mudanças urgentes na política brasileira e nas instituições em geral. Diga-se de pronto que essas manifestações foram espontâneas e apartidárias, sendo imprescindível assinalar que durante vários meses pautaram a discussão e as intempestivas decisões que tiveram de ser tomadas em todas as esferas do poder no país, além de ocuparem espaço de todas as mídias durante várias semanas no Brasil e no exterior. Entendemos assim que a voz das ruas foi a maneira que a juventude encontrou para expor o seu desejo de participar na vida nacional, já que as vias institucionais, o canal mais adequado de propor ideias e reivindicar direitos e deveres republicanos, não absorvem a demanda de uma juventude cada vez mais preparada e apta a assumir o seu papel e seu protagonismo nas demandas inadiáveis do nosso país. E por aí vai o documento que eu recebi dos jovens do meu estado do Pará. Então, senador Mozarildo Cavalcante, no nosso país hoje temos 140,3 milhões de habitantes. Destes, quase 12 milhões possuem entre 16 e 20 anos. Ou seja, praticamente 8,38% do eleitorado. Sabemos que dos 16 aos 18 anos o voto é facultativo. Porém, a partir dos 18 anos, o cidadão é obrigado a votar. Então, nós temos 140,3 milhões de eleitores. Desses 140,3 milhões de eleitores, 8,38% são jovens entre 16 e 20 anos. E eles já são obrigados, a partir dos 18 anos, a votar. A partir dessa idade, 18 anos, também o indivíduo está sujeito à responsabilidade jurídica e penal. Hoje, como sabemos, o jovem é cada vez mais bem informado e tem sede de participação na esfera política. As redes sociais e a enorme participação nas manifestações de junho de jovens nessa faixa etária comprova isso. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, porém, nossa Constituição Federal de 1988 estabelece o mínimo de idade em 21 anos para um cidadão exercer o mandato de deputado estadual ou federal. Hoje, a idade de 18 anos permite apenas que o cidadão assuma o mandato de vereador. Vemos aí certa contradição. Qual o motivo dessa diferenciação? Eu perguntaria: ser vereador é menos importante que deputado? Ou ser deputado é mais importante do que ser vereador? Ou simplesmente é uma distorção constitucional que deve ser corrigida? Vemos aí certa contradição. Qual o motivo dessa diferenciação? O jovem hoje é obrigado
a votar para deputado estadual e federal, mas é impedido de ser votado para um ambiente político onde justamente a população deve ser representada. Isso parece uma distorção que merece ser debatida e atualizada. Dos inúmeros ensinamentos que as manifestações de junho deixaram, foi o quanto que os partidos precisam urgentemente se reencontrar com a sociedade. Especialmente, como disse, se reencontrar com os jovens. Hoje, todos os partidos possuem um grupo de debate que é a juventude. Temos no PSDB a Juventude Tucana, a JPSDB, por exemplo. Todos os partidos têm o seu segmento da juventude representada na organização partidária. E acredito que, mais do que apoiar o projeto do partido, eles merecem ter espaço também na eleição proporcional. Fazer valer a possibilidade da representação desses jovens de forma efetiva na reunião decisória da política, que é o parlamento. Assim, oxigenando os partidos, os jovens vão ter mais do que voz. Agora chegou a hora deles terem vez. Isso é, oxigenar, dar um novo fôlego, renovar o cenário de lideranças políticas em nosso país. Eleitos, esses jovens certamente vão também oxigenar a política, vão dar uma nova cara ao legislativo e, assim, propor ações mais ousadas, mais afirmativas e mais próximas dos anseios da juventude ao poder executivo. Façamos isso ou cada vez mais perderemos o laço que um dia uniu o partido e cidadão de maneira tão firme e sólida. Nesse sentido, portanto, apresentei na semana que passou uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que abre a possibilidade de jovens a partir dos 18 anos e não mais 21 se candidatarem ao cargo de deputado estadual ou federal. Não tenho dúvida de que a proposta irá encontrar resistência, especialmente em alas mais conservadoras. Mas é justamente esta indisposição para a mudança do sistema eleitoral e político que está uma das causas da falta de representatividade dos partidos junto à população. Este é apenas um ponto, um pequeno passo dos inúmeros que nosso sistema precisa dar para reencontrar a sociedade. Essa crise de representação tem diversas origens. A baixa relação entre os impostos pagos pela população e os serviços públicos oferecidos em saúde, educação e todas as demais áreas, além, evidentemente, da impunidade, da falta de investimentos e políticas públicas sérias. E no caso dos partidos, talvez a falta de mais espaço de verdade para os eleitores mais jovens. Eleitores que, por que não, devem ter o direito de ser também votados. Portanto, considerando a urgente necessidade de oxigenar os partidos e consciente do quanto isso pode fortalecer a representatividade em nosso sistema político, beneficiando nossa democracia, apresentei esta semana o projeto de emenda à Constituição, contando desde já com o apoio de meus pares. Encerro lembrando que não estamos apenas buscando colocar os jovens no parlamento. Estamos, sim, dando efetiva voz e vez para esse importante segmento da nossa sociedade e que pode trazer frutos excelentes para a nossa também jovem democracia. Isto era o que eu tinha a dizer, presidente, senador Mozelildo Cavalcante, anunciando aqui o registro desta PEC que eu poderia chamar de PEC da juventude, que reduz a idade constitucional de 21 anos para 18 anos para que os jovens possam se candidatar a deputado estadual e deputado federal. Muito obrigado. Concedo a palavra